Livro de Josué, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 43. Bíblia interpretada, fácil de entender. Contexto da palavra. Josué mata. Josué prende os 5 reis e mata. O versículo 1. Adônia-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou e ouviu-a dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade Ai, e matando seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó, o seu rei, e também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que vivia entre eles. Versículo 2. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que a cidade de Ai. E os seus homens eram soldado corajoso. Versículo 3. Então Adônia-Zedeque enviou mensageiro a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jamute, e Jafia, rei de Laques, e Deber, rei de Egron, com a seguinte mensagem, versículo 4: Vem me ajudar a atacar Gibeão. Por quê? O povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. Versículo 5. E esses 5 reis, Amorreu, de Jerusalém, e Hebrom, e Jamute, e Laques, e Egron, ajuntaram-se com todos os seus exércitos, e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Versículo 6. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gigal: Não abandone a gente, venha depressa, nos ajuda e salvar todos os reis Amorreu que morram nas montanhas e se ajuntaram contra nós. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gigal: Não abandone a gente, vem depressa nos ajudar e salvar todos os reis Amorreu que moram nas montanhas e se ajuntaram contra nós. Versículo 7. Então Josué e todo o seu exército partiu de Gigal. Versículo 8. E o Senhor Deus, ele disse: Não fique com medo desses reis, pois eu já dei a vitória, Josué. Nenhum deles será capaz de resistir. Versículo 9. Josué saiu de Gigal e marchou a noite toda, subindo sempre, e ele atacou de surpresa. Versículo 10. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram o exército de Israel. Assim os israelitas derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Heron, e combatendo até Zeca e Maqueda. Versículo 11.
E quando eles fugiram dos israelitas, correndo na descida de Bet-Heron até Zeca, o Senhor jogou do céu grande pedra de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedra do que no combate com os israelitas. O versículo 11 de novo. Enquanto eles fugiram dos israelitas, correndo na descida de Bet-Heron até Zeca, o Senhor Deus jogou do céu grande pedra de gelo sobre os inimigos, e deles foram mortos, e morreram mais pessoas com essas chuvas de pedras do que no combate contra os israelitas. Versículo 12. No dia em que o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas na luta contra os moradores, Josué falou com ele, na presença dos israelitas, e disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. No dia em que o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas, e disse: Sol, fica parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. Versículo 13. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E estas palavras estão escritas no livro dos justos. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Versículo 13 de novo. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E estas palavras estão escritas no livro dos justos. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Versículo 14. Nunca tinha havido, nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor Deus obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor Deus combatia a favor de Israel. Versículo 15. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gigal. Versículo 16. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Máqueda. Versículo 17. Mas foram descobertos e Josué ficou sabendo que estava escondido lá. Versículo 18. Então disse Josué: role alguma pedra grande até a entrada da caverna e ponha alguma guarda. Versículo 19. Mas não fique lá, persiga os inimigos, ataque os que ficarem para trás. Não deixe que eles voltem para a sua cidade. Por quê? O Senhor nosso Deus já entregou a vocês para ser mortos. Versículo 20. Josué e os soldados de Israel mataram até acabar com quase todos eles. E os que escaparam ficaram dentro das suas cidades.
protegido por muralha. Versículo 21. Então todos os soldados de Israel voltaram são e salvo para o acampamento de Máqueda, onde Josué estava. Ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Versículo 22. Depois Josué diz: tira as pedras da entrada da caverna e traga aqui os 5 reis. Versículo 23. E isso foi feito, e tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jamute, e Laques e Egrom. Versículo 24. E os levaram a Josué, e Josué chamou os homens de Israel, e ordenou ao oficial do exército, que tinha ido com ele: venha aqui e ponha os pés no pescoço destes reis. E eles fizeram assim. Versículo 25. Aí Josué disse: não tem medo, não perca coragem, seja forte, corajoso, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Versículo 26. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Versículo 27. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e julgados na caverna onde se havia escondido. E puseram na entrada grande pedra que estão lá até o dia de hoje. Versículo 28. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Máqueda, e matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com que o rei de Máqueda, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Versículo 29. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Máqueda até a cidade de Líbina e atacaram. Versículo 30. E o Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o rei, e eles mataram todos os moradores e ficaram com o rei de Líbina, e o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Versículo 31. Josué e o seu exército foram de Líbina a Laques, e eles cercaram e atacaram a cidade. Versículo 32. E no segundo dia de combate, o Senhor Deus deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laques, e como havia feito em Lábina, e também em Laques mataram todas as pessoas. Versículo 33. Então Herom, rei de Gezer, saiu para ajudar Laques. Porém Josué derrotou o rei de Gezer, o seu povo, e não deixou ninguém vivo. Versículo 34. Depois Josué e o seu exército foram de Laques até Egrom, e eles cercaram e atacaram a cidade. Versículo 35. E o tomaram o mesmo dia, mataram todos como havia feito em Laques. Versículo 36. Aí Josué e o seu exército subiram de Egrom até a cidade de Hebron e atacaram. Versículo 37. E tomaram a cidade de Hebron e mataram o rei e todos os moradores de Hebron e da cidade vizinha,
Josué mandou que destruíssem completamente a cidade como tinha feito com Egrom, e ninguém ficou vivo. Versículo 38. Então Josué e seu exército voltaram e atacaram Debir. Versículo 39. E tomaram a cidade, o seu rei, e também toda a cidade vizinha, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debir, com o seu rei, o mesmo que havia feito com Hebrom e Líbina e com seus reis. Versículo 40. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies, ao pé das montanhas. E ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos, e era isso que o Senhor Deus de Israel havia mandado. Versículo 41. Josué derrotou desde Gade Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, até Gebeão. Versículo 42. E o Senhor Deus de Israel lutava pelo seu povo. Por isso Josué dominou todos esses reis, e a sua terra nunca sossegaram. Versículo 42, o Senhor Deus de Israel lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis, e as suas terras nunca, numa só guerra. Dominou todos esses reis, e as suas terras numa só guerra. Versículo 43 para terminar. Depois disso, Josué, o seu exército, voltaram para o acampamento de Gigal. Este foi o livro de Josué, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 43. Bíblia interpretada, fácil de entender. Que o Iá, o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. E dá graça, sabedoria e força para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito. E também nos dá graça e sabedoria para que nós possamos obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Que nós venha fazer não a nossa vontade, mas fazer a vontade dele. Fica todos com a paz, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.